Bom, olá pessoal, peço desculpa por esses minutos de atraso. Vocês estão vendo aqui minha roupa, né? Minha blusa. Eu acabei de sair da escola agora. A gente começou cedo lá, nossa reunião. Fizemos reunião de professores. E a gente estava organizando tudo, porque amanhã a gente tem reunião de pais e mestres, reuniões de boas-vindas. E aí uma série de coisas para poder adequar e, enfim, sair de lá agora, correndo. E peço desculpa por esse atraso. Mas o pessoal está chegando aí, vamos deixar o pessoal chegar. Compartilhe a live para que outras pessoas possam assistir. O tema da nossa live hoje é Por que ler os clássicos? Peguei emprestado aí o título do Ítalo Calvino, mas a gente vai ver isso sob a perspectiva da educação clássica, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Online aí, tá ouvindo bem? Como sempre, como a gente sempre fala, vai pegando papel e caneta, tomando algumas notas para a gente fazer as perguntas, para que aos poucos a gente possa ir respondendo cada uma dessas perguntas. Bom, Alan Oliveira, boa noite, Alan Oliveira, né? Não, estamos todos nessa hashtag. Bom, vamos começando. E aos poucos o pessoal vai chegando também. O intuito é a gente também não atrasar muito para que a gente não perca tempo. Bom, o tema da live de hoje é sobre como nós devemos e por que nós devemos ler os clássicos. E aqui, quando eu falo clássicos, a gente pode pensar em duas perspectivas diferentes, né? Os clássicos no ponto de vista dos clássicos que formaram a tradição ocidental, e a gente também pode ver, se a gente estiver falando de criança, dos clássicos contos e histórias fantásticas que colaboram aí para a educação moral da criança. De qualquer forma, essa educação, essa necessidade desses clássicos está diretamente relacionada ao que é a educação cristã clássica. Em outros momentos eu já pude dizer para vocês aqui que a educação cristã clássica, ela não é um concordar totalmente com os antigos, mas saber exatamente no que você discorda dos grandes clássicos, tá? E para a gente saber o que a gente discorda, a gente precisa lê-los. E para lê-los, muitas das vezes a gente se pega pensando como eu posso fazer isso, o que ler, o que deixar de ler. E a ideia basicamente é a gente pensar que ler os clássicos é você efetivamente educar a sua mente.
porque você vai estar entrando justamente num processo de educação de si próprio, que a educação clássica defende, que é quando você lê essa cultura ocidental de herança que nós temos, você está exatamente se formando nas virtudes necessárias para a mente. E aí, um puritano do século XVII, Isaac Watts, né, no seu livro, que talvez a gente poderia fazer uma tradução livre, Uma Mente Bem Treinada, ele vai falar exatamente sobre isso, que ler os clássicos é você educar a sua mente, tá? Consegue entender isso? Ou seja, quando a gente fala desse processo de leitura dos clássicos, a gente está fazendo um processo de leitura de mente. Mas muitas das vezes as perguntas que surgem muito, né? Estou vendo aqui que a Lourdes também acabou de entrar, do Tutoria Homeschooling, e você para pensar o seguinte, como eu posso fazer isso? Né? Eu talvez não tenha capacidade intelectual de ler esses clássicos. São em linguagens muito difíceis, geralmente esses livros estão em linguagem rebuscada. Vamos pegar aí, sei lá, um dos mais clássicos, Ilíada e Odisseia. Se você tentar ler aquele texto inverso, você vai ter um probleminha ali de talvez compreender o primeiro passo, ainda mais se você não tem um vocabulário muito vasto. Mas o mais interessante é que a leitura de clássicos não está relacionada à sua capacidade intelectual em si, né? Mas está relacionado a uma questão de treino da sua mente. Efetivamente, de quanto você treina a mente para que ela possa se adaptar a isso, né? Então, ela não é uma questão de um dom maravilhoso. Não, eu tenho um dom maravilhoso e eu consigo efetivamente ler os clássicos. Não. Você ler os clássicos está relacionado a uma dedicação constante, a você treinar a sua mente. E essa é uma tese que, por exemplo, a Susan Weisbauer vai defender no seu livro, né? Que é esse aqui, Como Educar a Sua Mente, né? Ou em inglês, a Well-Trained Mind, tá? Ou seja, a mente bem treinada. E você treina a sua mente a partir da leitura desses clássicos. Beleza? Então, é importantíssimo que a gente entenda esse processo. E eu gostaria de ler aqui uma citação do livro para vocês terem noção. Ela fala o seguinte: o pensamento estudioso, o exercício de sua própria razão e julgamento sobre tudo que você lê, proporciona um bom senso e uma melhora real do seu entendimento. Não importa o quão incompleta seja a sua educação, você estará sempre em condições de aprender a ler de forma inteligente, a refletir sobre o que leu e a falar com um amigo sobre suas descobertas. A leitura contínua, profunda, está no centro do projeto da autoeducação. Uma das maiores questões que eu sempre recebo é como eu faço para me autoeducar, como eu faço para me preparar para o homeschooling, como eu faço para me preparar enquanto professor. E geralmente a minha resposta é: autoeduque-se, né? Então, eduque a si mesmo. Procure um processo de educação. E eu sempre sugiro que comece com a vida intelectual do Sertilanges. Por quê? Porque ele é como se fosse um manualzinho bem legal para você seguir. Siga aquele manual. Mas mais do que isso, você precisa ler os clássicos. Você precisa começar a ler e compreender. E isso é um processo gradativo, acumulativo, tal qual você faria numa academia. Tá? Então é muito importante que você leia os clássicos, porque os clássicos, de maneira geral, eles trazem para você o treinamento da sua mente. Quando a gente fala de erudição, o que é erudição via de regra? Erudição é você treinar a sua mente para que ela consiga relacionar conteúdos e conhecimentos e, articulando esses conhecimentos, você poder palestrar sobre um assunto e falar sobre um tópico. Consegue entender o que é erudição? Então, assim, erudição é efetivamente você trabalhar a perspectiva das leituras que você fez, ou seja, do seu background literário, e você consegue, então, desenvolver, treinar a sua mente. Tá? Então, a leitura ela tem esse poder, principalmente porque a literatura está associada ao caráter imaginativo do ser humano.
né? A gente fez uma live sobre quadrivium, eu e a Lourdes, essa semana, e a gente estava falando justamente de como o quadrivium, enquanto disciplina, estudo da matemática e tudo mais, exige essa capacidade interpretativa e imaginativa, né? Então, quando a gente fala de inspiração e imaginação, a literatura te faz isso, né? Eu citei o caso da Helena de Troia. Helena era a mulher mais bela do mundo. Você pode descrever Helena a partir do seu espectro imaginário, o que iria chocar completamente com a descrição da Helena do outro homem. Porque a criação de uma Helena, né, de uma mulher perfeita, ela está dentro do seu imaginário. Como a Helena, né, lógico que existem características ali predispostas por Homero, mas uma série de outras características que você possa tentar desenvolver está no seu processo imaginativo. Você imaginar cenários, você imaginar propostas, finais, e você ir dialogando com o livro o suficiente para você dizer, não, será que isso vai acontecer? Ou será que esse é o final que vai ser proposto? Esse diálogo com o livro é você, de alguma forma, se torna um autor, apesar de você não ter qualquer poder sobre o livro, você tenta o tempo todo interferir nessa história. Você tenta salvar o seu personagem, você tenta matar o personagem que você não gosta, você tenta ter o controle dessa história. E tanto que você se frustra, né, quando o final não é como você quer. Então essa frustração, né, e essa imaginação faz parte desse processo imaginativo da leitura dos grandes clássicos, né? E aí, grandes clássicos, a gente fala sobre livros de história, a gente fala sobre livros de poesia, mas também livros de romance, né? Existe um vídeo que foi publicado, se eu não me engano, pelo canal do IBRME, que é o Instituto Bispo Roberto Macalister de Estudos Cristãos, no qual eu dei uma dica de 10 livros que eu considerava importantíssimo. Eu vou abrir aqui essa lista para poder mostrar para vocês. E esses livros, né, que a gente sempre fala, são livros que moldaram o imaginário, o nosso imaginário ocidental. Está difícil de encontrar. Pera aí, gente. Não desistam de mim. Enfim, eu encontro isso e posto depois. De qualquer forma, é muito importante que haja essa leitura dos clássicos. E aí o livro da Susan Weisbauer, o livro do Mortimer Adler vão ajudar numa lista enorme de livros que você precisa ler, né? Como se fosse aquela lista 1001 livros antes de morrer. Você precisa disso. Agora, eu acho que a gente já entendeu esse ponto de que educar, né, é efetivamente você educar a sua mente. Se educar é você você treinar a sua mente, é você fazer uma leitura constante e ir aprimorando cada vez mais. Agora, existe um aspecto moral dentro da leitura dos clássicos que eu gostaria muito de ressaltar, e por que eu acho que você deve ler os clássicos com seu filho. Porque os clássicos, eles sempre trazem uma noção de moral. E principalmente aqui os clássicos, quando eu falo clássicos, estou falando da nossa cultura ocidental. Tá? Os clássicos trazem consigo aplicações morais e práticas para a vida. Ok? Alguns trazem isso de uma maneira mais clara, outros de uma maneira mais escondida. A gente tem livros declaradamente, como o livro As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, mas a gente tem outros livros, como por exemplo A Cabana do Pai Tomás, que você tira uma série de aplicações morais ali de dentro, e que não é propriamente um livro com um cunho cristão declarado. Vocês entendem isso? Então, esses livros formam concepções sociais, morais específicas e importantes para nós. E isso tudo parte de um conceito chamado conceito de Tao, T-A-O.
Esse conceito de tal, que C.S. Lewis vai falar no seu livro A Abolição do Homem, é um conceito muito importante, porque esse conceito é o conceito que vem da cultura chinesa, propriamente, ali do Oriente distante. E, efetivamente, o que a gente precisa entender e visualizar nesse conceito é que você sempre vai buscar esse padrão moral perfeito, tá? E aqui a gente encontra muito isso, por exemplo, nos contos de fada. Vocês já devem ter visto os contos de fadas, eles sempre têm algum tipo de aplicação moral para aquilo que se propõe fazer. Ou seja, o conceito do Tao, junto com o conceito também de Yin e Yang, é um conceito onde você tem o que a gente chama de caminho dourado do meio. O que é o caminho dourado do meio? É aquele caminho do que Cristo nos ensinou. Não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito com você. Correto? Vou repetir. O caminho dourado do meio é aquele caminho em que você estabelece: não faça ao outro aquilo que você não quer que façam com você. E isso está presente em todos os clássicos de Na Via de Regra, tá? Você consegue perceber isso, e essa construção de valores são valores universais, valores que são eternos, tá? Valores que são extra a pecaminosidade do personagem, compreende? Você consegue olhar ali dentro do personagem uma série de falhas, uma série de vícios, mas ao mesmo tempo você consegue perceber dentro do seu dessa economia valores e defesas de valores ali que excedem qualquer tipo de vício. São as virtudes que são trabalhadas. E aí por isso que a gente tem um livro que é sensacional, que é o livro das virtudes, né? Que são os livros da virtude, porque são 2 volumes, que são histórias onde cada virtude ali está sendo ressaltada. Agora, preste atenção nisso de uma maneira muito clara. Quando você olha para esses conceitos formam-nos moralmente. Porque a formação de um imaginário está relacionado necessariamente à formação moral, ao background moral que você vai formar nesse imaginário. Porque a imaginação, ela não tem limites, né? E ela pode efetivamente se localizar, né, em imaginar coisas que são ruins e coisas boas. Para nós educarmos a nossa imaginação, para nós educarmos a nossa mente, nós precisamos ler histórias que são recheadas de valores morais que nos eduquem também dessa forma. João, mais uma vez, precisam ser livros explicitamente disso? Não, mas precisam ser os livros que formam os conceitos. Como historiador eu posso dizer, muitas das vezes a literatura nos conta mais sobre a história de um local e a forma de pensamento de uma população do que os próprios documentos, né? Os documentos oficiais do governo. Eu posso pegar vários testamentos e várias cartas reais e analisar, sei lá, o período da Espanha no século XVII, e ainda assim eu não vou conseguir ter uma noção completa do que é a fidalguia, do que é o projeto cavalheiresco que está entrando em decadência, como eu consigo ver em Don Quixote de la Mancha. Quando eu leio Don Quixote, eu consigo compreender de uma maneira tão sublime. Preste atenção, eu vou dar uma historiada aqui, vou abrir um parênteses aqui e vou dar uma historiada. Quando a gente tem a transição da Idade Média, quando a gente passa da Idade Média para ir para a Idade Moderna, né, para quando a gente tem essa divisão, o que está acontecendo é o seguinte: a gente tem uma crise na servidão, as pessoas param de servir, tá? Não faz mais sentido servir, porque as relações senhoriais vão se transformando, a gente tem uma série de revoluções camponesas, e para a nobreza continuar existindo, ela precisa se reinventar, e ela se reinventa de diversas formas, em diversas partes do mundo. Na França ela vai se reinventar como senhora de guerra, na Inglaterra ela vai se reinventar como aquele que arrenda terras, né? E aí quando você pega para a Espanha, que a essa época é a potência mundial,
é uma nobreza de serviços que presta serviços ao rei, que vive numa monarquia composta e que não consegue mais existir enquanto senhora feudal, e aquela noção cavalheiresca que existia de toda a Idade Média clássica começa a cair. E essa nobreza que ainda vivia nesse espectro medieval, ela está sendo debochada por Cervantes porque ela é cada vez mais decadente. É aquele nobre de título, mas não nobre mais da riqueza, né? Que não é mais a terra, que está deixando de ser a terra para passar a ser o capital. Olha que coisa, a gente pega Cervantes e você consegue entender um processo histórico muito mais complexo do que talvez você lendo um livro de história bocó desses aí. Ou seja, a literatura, ela não é uma simples distração, mas ela é um retrato, porque toda arte, de uma maneira geral, seja esse tipo de arte ou seja esse tipo de arte, ela sempre, e aí eu concordo com o Kandinsky, é em gênero e grau, né? Em gênero e número, né? Porque não tem concordância de grau. De gênero e número eu concordo com Kandinsky. Toda arte é filha do seu tempo, tá? Ela é filha do seu tempo, ela fala de onde está, ela mostra de onde ela foi feita. Você pega estudos, por exemplo, de historiadores sobre Esparta e Atenas. Muitos desses estudos que foram escritos durante a Guerra Fria colocaram Esparta e Atenas como duas grandes potências mundiais que estão competindo pelo domínio do mundo inteiro. Ou seja, era ali uma noção de Estados Unidos e Rússia aplicado lá atrás. Vocês entendem como essa coisa não faz... como ser filho do seu tempo é próprio da arte, tá? Seja da arte científica ou da arte pintura, tá? Você está mostrando que o seu tempo... E fora que também é mãe dos sentimentos. Por que a arte é mãe dos sentimentos? Porque ela consegue despertar em você coisas que um livro, talvez normal, ela não consiga, né? Porque você lendo literatura, você consegue despertar empatia, ódio, raiva, angústia, amor, saudade, né? E isso é sensacional. Você consegue ter um tom de melancolia e sentir falta daquilo que você nunca teve e daquilo que você nunca vai ter numa projeção futura. Você consegue entender como é que esse pêndulo funciona dentro da leitura dos clássicos? Porque ler os clássicos é você ler a própria história que formou a sua civilização. Então ler os clássicos não é um simples capricho para você chegar na roda dos amigos e falar assim: não, você está falando o quê? Jane Austen? Li tudo. Não, você está falando o quê? William Shakespeare? Também li tudo. Não é isso. Tá? Ler Hamlet, ler Rei Lear, ler O Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza é sensacional. O Mercador de Veneza traz toda uma característica de uma Inglaterra que se transforma durante todo o século XVI. Isso consegue compreender como então ler clássicos não é sobre você ter uma mera bagagem cultural nesse sentido, sabe? Só pra você falar assim: não, eu conheço esse personagem, não, eu consigo ver Rei Leão e ver Hamlet, não, eu consigo, por exemplo, ver Dom Casmurro e ver Hamlet. Ok, beleza. Não é só sobre isso. É você entender uma estrutura social, um arquétipo político, econômico que se estabelece numa sociedade e que se reproduz através da literatura com muito mais fidedignidade, muitas vezes, do que um livro de história poderia fazê-lo. Porque o livro de história, ele não pode especular. O livro de história, ele não pode fazer conjecturações. Mas o livro de literatura pode muito bem levar você para entrar no imaginário, a brincar com esses tipos, de pessoas, com esses topoi, com esses lugares de fala que se estabelecem. Então, a literatura, ela tem um trabalho extra nesse sentido, de formação do seu imaginário e também de entendimento. Quem diz que gosta de história e odeia literatura, não gosta de história, entendeu? Ele gosta de arrotar fatos. Ele gosta de arrotar coisas que ele acha que é história, porque a história ela não é monolítica nesse sentido, e ela também não é única nesse sentido. A história ela é múltipla, não porque a verdade em si é múltipla, mas porque eu posso observar essa história
de diversos aspectos diferentes. Quando a gente fala de história, de metodologias da história, a gente pode falar de, por exemplo, a história da vida privada, eu olhar como o homem vivia dentro da sua própria casa, que tipo de remédio ele usava, mas ao mesmo tempo eu também posso fazer um outro processo, né, de olhar na macro-história a partir das estruturas econômicas, ou olhar na micro-história através de grupos pequenos, ou fazer uma leitura de heróis a partir da sociedade. Vocês entendem como isso, ou fazer uma história cultural a partir dos movimentos culturais, das ideias, né, a história das ideias. Vocês compreendem, então, que a história ela acaba sendo isso e cada vez mais a discussão de como a história está relacionada à literatura ganha a universidade. Bom, fechando aqui o parênteses da história, eu quero dizer para vocês que ler os clássicos não é um capricho. Não é porque a gente quer tirar onda e dizer que a gente prefere, sei lá, a gente prefere Dante a Paulo Coelho. Apesar de ser clara essa preferência, né, mais do que isso não é só um pedantismo. É você querer realmente formar uma imaginação e criar eruditos. Entende isso? Tá? Então, efetivamente, né, tá aqui, a Flávia Nicolau falou, o Mercador de Veneza me ajudou até nas aulas de direito comercial. Olha, um livro, tá? Um livro escrito há 5 séculos atrás, simplesmente ajuda a compreender o direito comercial. Por quê? Porque o direito comercial não é uma coisa que surge hoje. Ele não surgiu ontem. Não foi uma série de pessoas que se sentaram, vamos fazer o direito comercial. Não, ele é a estrutura, a consequência de vários pensamentos, ainda que ele exista enquanto direito comercial hoje e as suas estruturas sejam modernas. Mas você entende que ela é uma construção de arquétipos e de paradigmas que são feitos através da história. Então, quando a gente negligencia os clássicos, a gente negligencia a formação do imaginário dos nossos filhos. E por isso que depois a gente sempre se pergunta por que esse meu filho tem problema de imaginar. Por que meu filho não consegue entender as coisas? Por que meu filho faz um exercício de física e não consegue imaginar o carrinho colidindo? Por que ele não consegue entender que um plano inclinado ele tem seno e cosseno e o cabrungo não consegue ver? Por que ele não consegue ver? Porque efetivamente ele não tem imaginação. Isso não foi trabalhado para ele. Tá? Às vezes a gente fica com medo, né? E aqui eu vou falar efetivamente para cristãos. Quantas vezes a gente fica com medo? Não, porque eu não posso mentir para o meu filho. Isso não é sobre mentir, isso é sobre imaginação. Isso é sobre você falar, existe uma terra onde essas coisas acontecem. Essa terra é Nárnia, essa terra é Gondor, essa terra é sei lá o que, essa terra é Hogwarts, essa terra é qualquer lugar. Essa terra é o Olimpo, mas lá as coisas funcionam assim. É imaginação. Isso não é sobre mentira, porque você não está falando isso na vida real. Você não está falando que ele vai pegar um pedaço de madeira e vai fazer o engarde, um leviosa e alguma coisa vai levitar. Você entende que o problema não é esse, o problema é que você está tolindo, está cortando, está esmagando a imaginação do seu filho. Quando você se preocupa, né, numa pureza da verdade, quando na verdade isso não é pureza da verdade, isso é você não entendendo o que é imaginação, tá? Porque a imaginação é isso, é você conseguir voar para outro lugar. O que é o Mágico de Oz? Do nada vem um furacão e me leva para uma terra distante onde tem uma lata velha, um leão, um espantalho e todo mundo tá andando comigo numa rua de tijolinho amarelo. Você entende que se você tira isso do seu filho, isso vira uma coisa, não, porque não existe um furacão que leva a gente. Não existe, porque se o furacão pegar a gente vai morrer. Mas não é isso que o livro está tratando. E o livro não está tratando se é de fato verdade ou não que o furacão levou a menina Dorothy para lá e que aquele sapatinho quando bate vira alguma coisa. O livro não é sobre isso. Tá? O livro é sobre como sentir falta de casa, o livro é como você pertencer aos outros, o livro é como você entender que para você ter coragem você não precisa efetivamente ter as atribuições que todo mundo julga ter coragem, você tem inteligência, você tem empatia, né? Ele fala sobre as noções de bom e de mal, né? Então você entende que o livro não é sobre um sapato que efetivamente teletransporta alguém ou não, sabe? Não é por quê? Porque não é
Entendeu? Então, enquanto você não entender que Harry Potter não é sobre ensinar o seu filho a fazer poção polissuco, mas Harry Potter é sobre ensinar o seu filho efetivamente a companheirismo, a você entender estruturas, a você entender política, né? Eu já dei uma aula, eu já fiz um curso, já ministrei um curso para pessoas, todo mundo na universidade já, sobre política, ciência política e Harry Potter. Como você consegue ver estruturas, né, de Estado, estruturas de herança de poder, uma série de coisas em Harry Potter, tá? Você consegue compreender isso? Que você não está pecando porque você está falando para o seu filho efetivamente que existe algum personagem fantasioso? Porque aquilo é criação de imaginário, entende? Tá? Porque Nárnia não existe, tá? O leão não existe, pelo menos não naquela figura de C.S. Lewis, tá? O leão que a gente entende é a figura bíblica, mas é completamente diferente, sabe? Porque é o princípio, sei lá, dos super-heróis, tá aqui o Robin aqui, ó. Essas pessoas não existem meta-humanos, não existem X-Men, não existe nada disso. Só existe, efetivamente, a imaginação do ser humano possuindo o superpoder, do ser humano fazendo isso, do ser humano se transportando. E quando você tira isso do seu filho, você está pegando a imaginação dele e jogando no lixo. E geralmente, como você faz isso, você substitui essa literatura fantástica por uma série de porcarias que você julga educacional. Entendeu? Porque não, porque isso aqui é muito educacional. Esse jogo é muito educacional. Não é educacional. Sabe por quê? Porque educacional é educar a mente. Não é você passar meia hora no tablet e ele fazendo a letra A. Nossa, o meu filho consegue fazer letra A no tablet. Não, porque... Isso eu ouço demais. Não, porque meu filho pega o aplicativo do YouTube e ele já entende como funciona. Amigo, isso meu irmão fala sempre, né? Eu aprendi isso com meu irmão e isso faz muito sentido. Quando o seu filho de menos de 2 anos de idade, consegue mexer num aplicativo no celular, o mérito geralmente não é do seu filho. O mérito é do desenvolvedor do aplicativo, que fez um aplicativo tão bom, tão intuitivo, tão claro, tão funcional, que é só ele mexer o dedinho que ele vai entender como funciona. Entendeu? Porque a gente tem essa mania. Mas quanto a gente tolhe o nosso filho quando a gente quebra essas expectativas, tá? Todo mundo compreendeu também esse ponto. Então a gente já trabalhou 2 pontos aqui. Eu tenho um último e terceiro ponto para trabalhar. Ou seja, nós temos aqui essa expectativa de que ler os clássicos é treinar a sua mente. E treinar a sua mente nada mais é do que se empenhar dia após dia em leitura. Você não precisa começar lendo 10 páginas. Você não precisa começar lendo... Ah, não, eu preciso ler o livro inteiro porque eu tenho uma meta de livros para ler no ano. Ao menos que você esteja jurado de morte ou você esteja desenganado pelos médicos, não tem por que você correr para ler tantos livros no ano. Leia na quantidade, na fluidez que aquilo rolar. Tá? Não seja um desesperado porque você tem que mostrar aquilo, ao menos que seja uma necessidade. Uma necessidade, claro, tudo bem. Mas caso contrário, leia conforme aquilo for fluindo dentro de você. Todos os dias, sim, mas faça isso de maneira fluida. Okay? E a gente aprendeu, como disse Susan Weisbauer efetivamente, que tudo que você lê vai aprimorando a sua razão, a sua capacidade de julgamento e você melhora consecutivamente o seu entendimento. Tá? Agora... Outras coisas importantes que a gente tem que entender é isso, e depois que a formação do imaginário a partir da literatura está relacionada necessariamente ao que se produz no seu tempo, ao que está proposto no seu tempo. Então a gente estuda história, a gente vê a herança imaterial e cultural, né, imaterial cultural do Ocidente proposta nos livros, ok? E junto com eles vem o que a gente chama de Tao, que é a formação, uma formação moral, perdão, tinha esquecido a palavra, a formação moral do seu filho e seu mesmo, né? Não é porque eu estou falando aqui, não, João, mas eu tenho 36 anos e o que eu faço? Ler, começa a ler, tá? Nunca se é tarde para se começar a ler, ok? Bom, então temos desses 2 tópicos, agora vamos para o terceiro. Uma visão cristã. Acho que tem um negocinho aqui. Ah, tá, é a luz, é o reflexo da luz. Bom, vamos lá. Agora, o terceiro aspecto da literatura que a gente vai sempre observar, agora como cristãos,
é a cosmovisão bíblica presente dentro da construção das narrativas. Tá? O que é uma cosmovisão? Todo mundo talvez aqui que esteja acompanhando essa live tenha algum contato com essa palavra, mas se a gente fizer uma busca etimológica básica, né? Cosmos, que vem de mundo, né? Universo, de uma maneira geral, mundo, e visão de mundo. Tanto que em inglês é até mais fácil, worldview, né? Que é a ideia de uma visão de mundo, tá? Mas essa cosmovisão, ela é dividida em 4 aspectos, tá? Que são criação, queda, redenção e consumação. Algumas pessoas juntam esses dois, enfim, mas não é importante. Mas eu quero destacar esses 4 nessa ordem, porque isso é muito importante. O que a gente fala sobre isso? Bom, criação. O homem foi criado por Deus, Deus criou todas as coisas e viu que era bom, criou o homem, viu que era muito bom, né? E pôs todas as coisas em harmonia, subjugou a terra, os animais, a criação ao homem, e tudo ficava em paz. Deus estava com o homem todo virado à tarde, então era comunhão constante, era culto todo dia, né? Existia um culto a Deus todo dia, porque Deus estava presente no meio do homem o tempo todo. Até que o homem cai na enganação da serpente, né? Que é Satanás, que é o inimigo, e pretende-se ser como Deus, ok? Então ele pretende ser como Deus e come a árvore o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva come, Eva é enganada, Adão peca contra Deus, Deus vai cobrar Adão, Adão põe a culpa na Eva, Eva põe a culpa na serpente, a serpente não teve chance de se defender, foi todo mundo penalizado por aquilo. Tá? E a partir de então, em Gênesis 3,15, surge a esperança da salvação. Tá? Que é o que a gente chama de proto-evangelho. E a mulher dará à luz e o seu descendente pisará na cabeça da serpente, na descendência da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar, ferirá a cabeça, e tudo será certo. E a prova de que haveria efetivamente esse tipo de redenção foi quando Deus mata o primeiro animal, ou seja, faz o primeiro sacrifício, onde um sangue de um inocente, que é o sangue do animal, é derramado para que se façam as roupas para cobrir o pecado do homem. Não porque a nudez em si seja pecado, mas porque cobre o que o homem tem de sua vergonha. Ou seja, é a prefiguração do que Cristo vai fazer. Dali em diante se acredita, né, e se espera a redenção. Ou seja, quando Deus novamente permitirá que o homem se ligue a ele. E para se fazer essa religação, que aí vem a palavra religare, que dá origem à palavra religião, se religa o homem a Deus quando Cristo, por sua própria vontade, né, se entrega e traz aos homens a possibilidade de voltar a Deus. E aí essa é a grande beleza do cristianismo, diferente de qualquer outra religião, é que o cristianismo não é sobre o homem buscando a Deus, mas Deus buscando o homem. A iniciativa começa em Deus, que envia o seu próprio Filho, que promete redenção mesmo quando o homem acabou de pecar. Tá? Então a gente tem essa estrutura, o homem pecador, caído, distante de Deus, destituído da glória de Deus, e quando a gente tem efetivamente a redenção, é quando o Cristo vem, encarna, né? Jesus, o Cristo, encarna e morre pelo seu povo, diz está consumado, ressuscita e habita na eterna glória com o Pai, e promete que, além de estar conosco através da pessoa do Espírito Santo todos os dias, ele vai voltar, e quando ele voltar, ele não volta mais como Salvador e Redentor, ele volta como juiz, para buscar os que são seus e levá-los para a glória e apresentá-los perfeitos a Deus. Então, criação, queda, redenção, consumação, ou seja, a consumação de todas essas coisas. Beleza? Aula rápida de cosmovisão. Preste atenção. Olha para o livro que você está lendo agora. Vê se você não consegue encontrar todos esses 4 aspectos. Pera aí, João. Não. Usa um exemplo. Uso Cinderela. Cinderela. O que é a história da Cinderela? Um dia, um dono de um castelo, muito rico, muito bem, tinha uma esposa. E o que acontece? A esposa morre, ela tem uma filha. Tudo era bom nessa época. Tudo estava em perfeitamente paz. Economicamente, socialmente, tudo perfeito. A mulher morre. Cria-se um caos. E aí entra a madrasta e as meias irmãs na história.
E a menina que era outrora filha de um senhor feudal, né, ou de um senhor de terras, passa a se tornar empregada, principalmente quando o pai morre, né, que é logo depois. E a menina passa de um status de, entre muitas aspas, princesa, para empregada. E ela passa a história inteira sendo uma pessoa que está desligada da sua origem, que está desligada da sua real intenção, dos seus reais direitos. Até que aparece um príncipe. E esse príncipe transforma a possibilidade e traz para a Cinderela a possibilidade dela sair da condição que lhe foi imposta. Esse príncipe, então, apresenta-se como resgatador dela, até porque ela é trancada pela sua madrasta. Então, o príncipe insiste e consegue colocar o sapatinho de cristal no pé dela e descobre que ela é a princesa. Então, resgata essa princesa e transforma ela, né, de gata borralheira para a princesa. E ela, então, sendo redimida, passa a consumação do "e foram felizes para sempre". Criação, queda, redenção. Tudo estava em paz, criação, os pais morrem, queda, e aí começa todo o martírio, toda a dor, até que aparece um redentor, redenção, o príncipe, e esse príncipe está ali para salvar, dando a sua vida para procurar, e até que ele encontra, então redime ela, tira ela da condição que outrora ela se encontrava, resgata os direitos que eram dela, e a partir de então ele dá o final feliz, consuma a felicidade, que é "e foram felizes para sempre". Essa é a história da Bíblia e essa é a história de todo o livro. Conseguem compreender isso? Essa é a história que está presente, por isso que sempre que a gente quebra esse arquétipo literário, a gente sente mal, né? Como assim não teve final feliz? Essa é uma pergunta que a gente faz, tá? E às vezes o livro pode começar pelo caos e a gente se sente extremamente desconfortável com isso. Eu tenho um livro aqui, que não é um livro, não é um clássico, mas, enfim, eu gosto desse tipo de livro, tá? O nome do livro é Estamos Todos Completamente Transtornados, que é do mesmo autor do Clube de Leitura Jane Austen. Enfim, eu sou um apreciador muito grande de romance e tal, mas é importante entender que nesse processo aqui, o livro começa exatamente com o problema. Ele começa com tudo dando errado. É extremamente desconfortável. Mas aí depois o livro faz um flashback para quando tudo era certo. Depois ele volta para a problemática. A gente tem o clímax, né? Aqui até o Pedro Lira botou aqui, né? Início, problemática, clímax, final. O final, quando a gente espera tudo se resolver. Ou então você vai falar, não, João, mas eu já li livros que o final não se resolve. Porque é justamente o final que a gente ainda está entre a redenção e a consumação. Você compreende isso? É sempre um final de esperança, né? Porque você passa a ser como co-criador daquilo, porque essa é uma das intenções da arte, você passa a imaginar um futuro de esperança para aquele ser, tá? Vocês conseguem compreender? Compreenderam isso? Faz sentido na cabeça de vocês? Então, a gente tem esses aspectos de treino da mente, né, de treinar a mente efetivamente. Junto com isso, a formação de um caráter imaginativo e, além disso, a gente conseguir ver aspectos bíblicos nessa formação. E, João, por que a gente vê os aspectos bíblicos? Porque a formação da cultura ocidental está baseada em 3 pilares básicos, tá? Todo meu aluno que estuda História da Arte comigo sabe. Primeiro pilar básico, tá? É a cultura helenística, tá bom? É a noção da cultura e filosofia helênica, da filosofia grega, da cultura grega. Juntamente com isso, nós temos o segundo pilar, que é a tradição jurídica romana, né? A lei romana, lex romana, tá? E, além desse aspecto jurídico, nós temos a constituição judaico-cristã da moral. Consegue compreender isso? Tá? Se você for ver, qualquer um que estuda direito aí pode falar,
é que você estuda direito romano até hoje. Ah, João, mas a gente tem muitas diferenças. Sim, mas o direito romano ainda continua sendo a base de partida, porque dali muitas constituições de noções até de propriedade privada surgem ali. Se você parar para pensar, a lei das 12 tábuas é isso, efetivamente, né? Estabelecer penas, estabelecer questões de direito de herança, ok? Então são 3 pilares que fundamentam a nossa sociedade: a cultura helenística, né? Efetivamente, cultura grega. Quando eu falo que helenística é porque é o processo de difusão dessa cultura, quando Alexandre Grande, né? Alexandre Magno divulga isso, porque ele era um grande admirador, foi aluno de Aristóteles. Essa tradição jurídica romana e a moral judaico-cristã. E por isso que você sempre lê o quê? Filósofos gregos, né? Ou então você lê poetas gregos, historiadores gregos, depois você parte para os romanos, e depois que geralmente ou estão bebendo de uma tradição filosófica grega, ou depois, quando a gente já fala deles no sentido já cristão, e depois toda a moral cristã que vai condensando esses pontos, tá? Consegue compreender, então, como tudo isso vai estar sempre embebido disso? A noção de herói, a noção de direito, tudo isso que surge nessas obras, e até nas obras modernas, essa noção se constitui lá no passado. E por isso, mais uma vez, que você tem que ler os clássicos, porque os clássicos é que fundamentam isso. Se você tiver lido os clássicos e depois ler esse carinha aqui, o Harry Potter, não é porque eu gosto dele só. É porque se você tiver lido os clássicos e for ler essa obra, você vai ver quantas referências aos clássicos essa obra traz. Entende? Eu gosto porque foi uma obra que marcou toda a minha juventude, né? No sentido, eu comecei a ler Harry Potter com 11 anos, igual o Harry Potter tinha no livro. Então, foram 11 até os 17, acompanhando tudo, acompanhando os filmes, tudo. Enfim, é uma obra que me causa... me traz uma série de formações imaginárias também, porque me apresentou uma série de clássicos, né, nesse sentido, mas também porque essa obra desperta sentimentos em mim. Mas você vê aqui Senhor dos Anéis, uma pintura que meu irmão fez, você vai ver aqui também essa coleção do Senhor dos Anéis que tem aqui, C.S. Lewis, e outras tantas referências que me moldam nesse sentido. Mas ler os clássicos fará você entender várias referências que estão em várias outras obras, tá bom? Então, ler os clássicos nesse sentido são importantíssimos, porque quando a gente fala de educação cristã clássica, a gente está falando de uma educação fundada na piedade, mas que está trazendo consigo toda uma herança cultural do Ocidente. E essa herança cultural é necessária para a sua formação, porque senão nós ficamos fadados ao multiculturalismo, a ideia de que tudo vale. E é claro que você pode ler tudo, você pode ler cultura oriental, você pode ler cultura islâmica, como eu já li, por exemplo, ao Corão. Beleza, isso não é um problema. O problema é que é o que forma a sua imaginária, o que forma a sua imaginação. Tá? Então os clássicos nos servem para isso, para nós nos educarmos, treinarmos a nossa mente, percebermos valores morais para educarmos a nós mesmos, educarmos aos outros a partir das virtudes que passam e das morais que as histórias trazem por trás, e mais do que isso, ver arquétipos da palavra de Deus reproduzidos nisso. Tá? E mais do que isso, como educadores clássicos, nós dialogamos com os clássicos para fazer a leitura deles para os dias atuais, para nós trazermos para a nossa realidade. Como classicistas da educação, nós temos que efetivamente ler os clássicos para saber no que nós discordamos. Mas mais do que isso, nós temos que ter aquela noção de Santo Tomás de Aquino, de que quando nós temos uma amizade, né, nós amamos as mesmas coisas e rejeitamos as mesmas coisas. Isso não significa que não haja discordância, mas significa que em termos de valores, em termos de formação, nós precisamos juntar isso, o que amamos e o que rejeitamos. E por isso também que a literatura greco-romana não pode estar sozinha, porque por si só eles não são aprovados por si só, né? Eles precisam de uma moral que os redima. É uma cultura extremamente perversa que encontra uma cultura extremamente correta. É a ideia de quando
Atenas encontra Jerusalém é uma civilização imoral que encontra uma redenção em Cristo. Ok? Bom, dúvidas, perguntas, falem, por favor. Por favor, por favor. O Pedro falou aqui, sim, o direito civil louva muito o direito romano, né? A ideia de que realmente muitas das coisas estão ali postas. Vamos lá, perguntas. Eu sei que vocês pediram aqui a lista, né, de livros. Eu vou falar aqui a lista de livros para vocês. Deixa eu poder ver isso aqui. Bom, qual edição você indica da Odisseia? Depende, qual a idade, Karina, que você está falando? Você está falando de uma edição para criança ou para adulto? Diga para mim. Meu filho tem 8 anos. Qual clássico você indicaria para começar? Então, eu acho que os livros das virtudes, eles podem ser muito bons nesse sentido, porque é o livro das virtudes do William Bennett, que ele tem, são 2 volumes, e são histórias, né? Seleção de histórias mesmo. E essas seleções de história podem trabalhar muito bem esses aspectos. Eu acho que podem servir muito. Contos de fada, de uma maneira geral, trabalhem contos de fadas, pelo amor de Deus. Para todas as crianças, se é conto de fadas, pega livro, tá? Andersen, Irmãos Grimm, sei lá. Todos esses contos de fadas são importantíssimos para a formação do imaginário. E por favor, não tem essa. Mas isso é história de menino ou de menina, tá? Isso aqui não cabe. Aí essa discussão não cabe. Não é porque a história é sobre a princesa que você não vai falar, tá? Agora, deixa eu pegar aqui as dicas de livros. Dicas de livros não cristão, foi essa? Não, essa não. Difícil encontrar o vídeo. Bom, a indicação de Odisseia, a gente tem alguns, né? Se você for ler, vou pegar aqui para mostrar. Uma das melhores traduções de Odisseia que a gente tem para a língua portuguesa, deixa eu botar aqui. Vou citar para vocês qual é a editora. A gente tem a do Trajano Vieira, que é muito boa, que é considerada muito boa. A gente tem aqui, eu estou pegando aqui a lista, tá? Para poder mostrar para vocês. Tem do Donaldo Schiller, que é da editora LPM. Nós temos a do Trajano Vieira, como eu já tinha dito, da editora 34. Eu achei a editora 34 muito boa, pode valer a pena. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem o do Manuel Dorico Mendes também, que é uma versão do século XIX. Enfim, eu acho que podem ser opções, né? Os Lusíadas eu sempre, se for para ler para adulto, uma versão mais próxima da original possível, tá? Com menos adaptações possíveis mesmo. Eu estou tentando encontrar aqui. O vídeo que eu ajudei a indicar o livro. Eu não sei se o livro ainda está. Se o vídeo também está disponível, né? Por alguns motivos básicos.
Enfim. Eu posso pegar essa lista e botar no meu Instagram, sem problema nenhum. Deixa eu ler aqui as perguntas. Ah, sim, a Poliana Lima lembrou aqui o livro azul, né? A série de livros, livro azul, livro verde, livro vermelho, são sempre muito bons, tá? Entrei pouco tempo depois de começar a live, mas acho que a questão de diferença de idade seria um critério a ser levado em conta? Sim, sem dúvida, tá? Principalmente se você estiver apresentando literaturas que sejam mais complexas. Você não vai conseguir botar o seu filho para ler Don Quixote, por exemplo. São 1.700 páginas. Você vai ter que botar ele para ler uma releitura, né, uma adaptação. E aí você encontra adaptações que você acha mais próprias. Né? Vão ter adaptações para quadrinhos, isso não é um problema. Não tenha medo também, né, de trazer o que é mais simples para depois ele buscar o mais complexo. O primeiro Don Quixote que eu li, ele tinha, sei lá, 70 páginas. E era infanto-juvenil. E, enfim, despertou meu interesse muito. Né? Eu tenho um filho de 3 anos e gostaria de indicações para ler com ele. Então, leia muito livros de poesia com seu filho de 3 anos. Tá? Livros de poesia que tem a questão rimada, porque isso ajuda na alfabetização. A alfabetização fônica é o processo de compreensão dos fonemas para, a partir de então, associar com os grafemas. E essa associação, através da rima, ela se torna muito mais rica, né? Quando você usa cânticos, quando você usa músicas, quando você usa poesia, você consegue fazer com que a rima ele compreenda os sons das palavras, e você fazendo decorar, ele também pode desenvolver melhor. Então trabalhe muitas poesias, trabalhe algumas músicas, né, alguns cantos para ele decorar algumas coisas, e histórias também de contos de fadas, histórias mais simples, né? Você pode contar talvez a história dos 3 porquinhos, enfim, histórias um pouquinho mais simples, menos condensadas, né? Porque você pode ter contos de fadas mais complexos. Eu já trabalhei, em 2016 eu trabalhei uma disciplina chamada Contos Maravilhosos, no 6º ano, alunos aí numa faixa etária de 10, 11 anos. E eu lia com eles, né, o livro de contos de fadas complexos, e fazia atividades com eles, de releitura das obras. Então a gente já fez trabalhos assim. E se o Pinóquio, em vez de ser um boneco de madeira querendo ser um menino de verdade, se fosse um menino de verdade quisesse virar um boneco de madeira. E se a Cinderela já conhecesse anteriormente a sua fada madrinha? Né? Foram trabalhos que a gente foi fazendo, desenvolvendo esse processo. Quando eu dei aula para o 7º ano de História, né, a gente falando sobre absolutismo, eles escolheram um conto de fadas, né, que falava sobre a temática do absolutismo, e dali eles tinham que tirar quais personagens se relacionavam ao absolutismo, quais estruturas da urbis e do campo eram disponíveis, entendeu? Por que há mais violência nos contos de fadas originais? Qual a importância disso das crianças? A ideia era de que a melhor didática é a dor, tá? Isso tem um pouco de sentido, né? Se você pegar uma criança e falar assim, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, ela vai botar o dedo na tomada, vai tomar um choque, ela nunca mais vai botar o dedo na tomada. Porque eles acreditavam que pela dor e pelo medo era muito mais fácil de se ensinar. Então essas violências, elas eram para educar pelo medo, pelo temor, tá? E por isso vão ter muitas violências nesse sentido, né? Violação de mulheres, coisas mais próprias, até porque a ideia também era aproximar da noção da realidade, né? Aquilo era usado para educar as crianças, ok? Então é importante. A Sara Luiz está me fazendo uma pergunta, quase um desafio. Não é uma pergunta, mas como você completaria a seguinte frase em relação ao tópico de hoje? Tomara que eu acerte a resposta. Enfim, enquanto a Sara Luiz não põe o resto, a gente tem aqui uma dúvida da Andréia, que fala o seguinte: como procedo quando isso acontece no livro e meu filho não quer mais ler? Eu entendo quando acontece essas questões, né? Gente, o tempo da live está acabando. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou salvar essa live e vou abrir uma outra live para responder essas perguntas,
tá bom? Então eu vou salvar essa live, como eu estou salvando, vou publicar depois no YouTube. Mas aí eu vou abrir uma outra live para responder essas perguntas. Então, Andréia e Sara, manda lá de novo, tá bom? Gente, muito obrigado. Quem quiser acompanhar a sessão de perguntas, vai lá pro outro, tá bom?